Meu amado, Ó, o Robert tem estado conosco esse final de semana todo, mas eu quero que você fale oi para ele também. obrigado. Obrigado. E nós queremos ter um tempo para agradecê-las por todas as suas orações, e encorajamentos, e bilhetes, e mensagens, mas especialmente as suas orações nesses últimos 18 meses de Covid, e não somente um câncer, mas dois. Nós acabamos de escrever o livro, você pode confiar O em que a gente Deus estava pensando? para escrever a sua Ah, história. sim, claro. Nós sabíamos o que nós estávamos escrevendo. Isso é verdade. Deus Nós reina, né? realmente A eternidade acreditamos em reina. tudo que nós escrevemos. Amém. E é o nosso Isso mesmo. tema da nossa próxima conferência é que o céu reina. E no começo agora dessa última sessão, nós podemos afirmar agora que acabamos de receber o resultado do nosso médico, que o Robert está sem câncer, está em remissão. Louvado seja Deus. Nós somos tão gratos, mas nós nos, nos comprometemos a agradecer quando nós recebemos boas notícias, mas também quando recebemos más notícias. A gente não sabe o que tem no futuro. Nós escutamos o testemunho da nossa amiga Colina ontem à noite. E a gente só pode ter certeza de hoje e tem graça suficiente para hoje. Mas sabemos que o melhor está por vir. Então, louvamos a Deus. Não importa o resultado, mas louvamos a Deus e te agradecemos por suas orações. Então, é tudo bem se quase uma benção, uma pré-benção. Quando a Nancy e eu acabamos o dia, a gente pede bênção de Deus para que a gente possa estar rendendo a noite a Ele e para que Ele possa estar nos enchendo para o próximo dia. É o que a gente faz todo dia. E eu quero orar e nós somos tão gratos pelo seu amor e pelas suas orações. Querido Deus, o Senhor é luz e a nossa salvação. A quem devemos temer? O Senhor é nossa força. O Senhor é nosso fundamento da nossa vida. Do que podemos ter medo, do que devemos ter medo. Nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos pelo precioso Espírito Santo que nos inspira e nos enche e nos leva ao trono da graça. Então, por favor, Deus, vem trazer e derramar bênçãos na minha querida Nancy. Tá? As tuas palavras, as palavras que ela precisa falar aqui para encerrar este evento. Muito obrigada, Senhor, porque o teu encorajamento é para que Nancy vá primeiro e que depois o Senhor vá, então, dar as palavras corretas para ela. Então, a gente ora agora, Senhor, para isso, por isso. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Eu te amo. Oh. Permanecer firme num mundo que está tremendo. A palavra nos fala, permaneçam fundados e firmes na fé e não nos movendo da esperança do Evangelho que tendes ouvido, em Colossenses 1:23. E que festa que temos tido esse final de semana. Ontem começando falando enraizados em Cristo. E depois a Kim falou sobre enraizada na presença de Deus. E depois a Dana falou sobre estar enraizada na comunidade com o povo de Deus. Se você está em Cristo, você está no corpo de Cristo.
você não é uma só com Cristo, mas com todos os outros, os que foram comprados no sangue de Jesus. E aí o pastor Chris Brooks falou em enraizados na esperança. A esperança no meio de desafios. Hoje de manhã, o pastor Brooks falou sobre sobre estar enraizada na palavra e a palavra enraizada em nós. Muito importante, porque se você não tem o solo certo, se é solo rochoso ou duro, então as sementes que foram plantadas esse final de semana na sua igreja amanhã não vai criar raízes, não vai produzir frutos. Não serão frutíferos se o seu coração não está puro. E a Mary e a Laura falaram sobre estarem enraizados no design divino de Deus. Foi uma sessão tão profunda escutar a Susan Hunt falando em estar enraizada até o fim da linha. Então, quando encerrarmos em alguns minutos, a gente vai voltar para casa, nossa família, nossa mesma igreja, mesmo trabalho, as mesmas pessoas, mesmos problemas e desafios. O mundo não parou de estremecer, ainda está estremecendo. Então, a minha pergunta é: como podemos permanecer enraizadas? Não só nesse momento, enquanto a gente está cantando o louvor, mas e que estamos com o coração cheio. Mas como podemos continuar enraizadas na nossa vida do dia a dia? Abra sua Bíblia no 2 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ficar nesse capítulo por um tempo. Os primeiros 11 versículos dessa passagem é uma passagem base. Os princípios nessa passagem vai te ajudar a estar enraizada e crescer na sua vida cristã, depois que você sair daqui. Na verdade, eu gostaria que você lesse esses 11 versículos todos os dias nesse mês e memorize eles, para que você realmente consiga absorver esse conteúdo nas próximas semanas. Versículo 1, 2 Pedro 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Então, eu quero repetir o que Pedro falou, parafraseando. Ele falou que a fé que nós recebemos pela graça divina de Deus é a mesma que a dos apóstolos. Você pode se sentir pobre na fé, mas todos aqueles apóstolos eram grandiosos na fé, e aí temos nós. Mas isso não é o que Pedro fala. Vocês receberam a mesma fé que nós. Não tem classes diferentes de cristãos. Eu não tenho nada de fé que você não tenha. Eu não recebi mais graça ou mais bondade de Cristo ou fé do que você. Se você está em Cristo, você recebeu a mesma fé que de todos os outros cristãos. E aí Pedro fala no verso 2. Verso 2, graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. E essa palavra conhecimento é uma palavra-chave no livro de Pedro. Aparece 16 vezes, pelo menos. Você quer mais graça e paz na sua vida? Ele fala que a graça e paz seja multiplicada. Você quer paz multiplicada? A chave é conhecer a Deus. O quanto maior e mais profundo o seu conhecimento a Ele, mais graça e paz você terá. Se você falhar em conhecer a Deus, você não terá graça e paz.
E o centro de cada problema que temos na nossa vida é não conhecer a Deus. Por outro lado, conhecer a Deus é o centro de cada bênção de Deus nas nossas vidas. Então, o que significa conhecer a Deus? Tem a ver com ter um conhecimento íntimo por experiência própria. Não só de ouvir falar, mas conhecê-lo pessoalmente. Não é um conhecimento superficial ou de conhecido, mas de unir-se a Ele com o objetivo de conhecê-lo. É uma usada para descrever uma intimidade física entre homem e mulher. Assim como o casamento reflete essa união que temos em Cristo. Conhecer a Deus é viver como um só corpo com Ele. E essa é a fonte de graça e paz ser multiplicada na nossa vida. Se eu fosse você, eu falasse, eu quero mais graça e eu quero mais paz. Então, eu oro que você tenha uma paixão profunda para conhecer Deus. Eu quero conhecer a Deus. E aí, no versículo 3, Pedro vai exortar esses cristãos sobre suas responsabilidades na vida cristã. Mas ele não começa com as responsabilidades. Ele não fala o que a gente tem que fazer para ficar enraizada, mas ele começa exortando e encorajando com o que Deus já fez por nós. Antes de nos exortar com as responsabilidades, ele nos encoraja. Então, versículos 3 e 4, nós temos recursos de tudo que Deus providenciou para cada crente. E a frase central é o que Ele já nos deu. Marca na sua Bíblia. O que Ele já nos deu. No versículo 3. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então, antes de Pedro nos falar tudo o que a gente tem que fazer, ele nos lembra o que Deus já fez por nós, o que Deus já nos deu. Verso 2, graça e paz multiplicadas a nós. É um presente. Verso 3, o seu divino poder, Ele nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele nos deu muitas promessas grandiosas e preciosas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Que tesouro que nós já recebemos em Cristo. Quantos recursos. Então, quando a gente continuar com a nossa parte de responsabilidade, lembre-se do contexto, lembre-se do que Ele já fez. Eu quero, antes de você falar, eu quero ser como essa árvore plantada. Mas se vai te manter tentando viver a sua vida por força própria, você não vai conseguir. Então, nós temos que começar com essa base, o trabalho de Cristo por nós e suas promessas que Ele já nos deu. E tudo o que nós temos necessidade pela nossa vida espiritual. Mas há algumas coisas que Deus não vai fazer por nós. A vitalidade e crescimento são nossas responsabilidades. Nossa responsabilidade de crescer, de ser mulheres maduras. No versos 3 a 4, os recursos de Deus. E de 5 a 7 são as nossas responsabilidades.
Essa é a nossa parte, a partir do versículo 5. E a frase central é: faça todo esforço. E conforme Deus fez tudo para você, e agora Deus fala: esforce-se, seja diligente, empenhe-se. Tem trabalho para ser feito. Então, no versículo 5, ele fala: por isso mesmo, por tudo que ele já fez por você, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé. Seja diligente, empenhe-se, faça tudo o que você puder fazer. Não é uma mera tentativa para ser uma mulher de Deus. Não vai acontecer. É um esforço intenso da nossa parte. Eu lembro quando eu era pequena e olhava para aquelas mulheres cristãs e eu falava assim: não aguento esperar até eu ser mais velha, que a vida cristã vai ser tão fácil. Porque não sei o que me fez pensar nisso, mas não é verdade. Mas agora eu sou uma mulher mais velha e eu percebi que ainda tem tentações, tem pressões, tem desafios e ainda precisa de esforço. Não esforço próprio, mas esforço de depender no Espírito de Deus. O crescimento espiritual não acontece por acaso. É uma procura, um processo que exige um planejamento intencional. Você não chega a ser como a Susan Hunt, que uma mulher que outras querem sentar aos pés dela e escutar da palavra dela. Isso não acontece só carregando a sua Bíblia. São anos de esforço, de estar vivendo na palavra de Deus. Esforço. Temos que cooperar com Deus, estar diligentes, estar em dependência da vida divina que Ele colocou em nós. Não é suficiente só ter, apesar de ter a fé no mesmo nível dos apóstolos, nós precisamos crescer, acrescentar, aumentar, guardar a nossa fé, e não ficar à deriva, manter a nossa fé em vigor. Muitos de nós tomamos vitaminas para manter a nossa saúde. Então, você pode só viver de vitaminas e suplementos. Principalmente agora, com a pandemia, precisamos de vitamina D, vitamina C, zinco, vitaminas de A a Z. Então, nós tomamos as nossas vitaminas para manter o corpo saudável, mas segundo Pedro, nos dá 7 suplementos, 7 vitaminas para nos deixar saudáveis espiritualmente. Quer saber quais são? Se eu te falar que tem 7 coisas que você pode tomar e ficar para sempre saudável espiritualmente, seria perfeito, mas tem que ser ativamente. E no versículo 5 fala isso claramente. Empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento com o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Então, o Peter está falando: à luz de tudo que Deus já fez por você, seja intencional sobre o seu crescimento. Adicione essas 7 qualidades à sua fé. Então, vamos começar com a fé. Esse é o ponto de partida, é a base, é o nosso ponto de partida da fé cristã. Não dá para ter todos os outros sem começar com a fé. Mas fé é só o começo. É a base. Você tem que ter essa base para construir a casa. Você não constrói só a base e não constrói mais nada. Você tem que adicionar a sua fé.
Então, cada uma dessas 7 qualidades serão construídas uma à outra, uma em cima da outra. Então, essas são como andares de cada prédio. Você não pode construir o terceiro andar sem construir o primeiro andar. Então, vamos explorar essas 7 graças e qualidades que o apóstolo Pedro nos fala para adicionar à nossa fé. Hoje à noite você vai receber um e-mail do Aviva Nossos Corações com um link do PDF dessa mensagem. E que vai te ajudar a meditar mais sobre isso. E algumas perguntas vão te ajudar a identificar onde você está em cada uma dessas fases. Então, a primeira qualidade dos 7 pontos, virtude, que é excelência moral e energia moral. Parece uma palavra antiga, virtude, pode parecer meio chata, palavra meio sem graça. Mas na palavra, essa é descrita como algo dinâmico, como um músculo espiritual, é comida, é a energia, a força para viver uma vida que agrada a Deus. Nos versos 3, nós vemos que Ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. E agora Ele nos encoraja a ser virtuosas para refletir o seu excelente caráter e acrescentar a fé que Ele nos deu. Acrescentar o seu caráter à nossa fé. Então, você tem um coração e um apetite por coisas que são excelentes, boas e puras? Você tem uma fé vigorosa e energética? Ou você tá dependendo de outras pessoas? A sua fé está ativa, viva e crescendo? Você está cumprindo o papel para o qual foi chamado? E quão bem a sua vida reflete o caráter e natureza de Deus? Aí o segundo é acrescente a sua fé com conhecimento, discernimento moral, a habilidade de discernir certo do errado. Para que fiquemos enraizadas, precisamos de sabedoria e entendimento para saber como viver a nossa vida no dia a dia, viver a fé no dia a dia. E essa fé vem de estudo diligente da palavra de Deus, de vários recursos que temos na palavra de Deus, seja por podcasts, estudos bíblicos, mas não é só um conhecimento acadêmico, mas é deixar que a palavra de Deus nos mostre de uma forma sábia nas circunstâncias da vida. Adicionando, acrescentando conhecimento à nossa fé, nos vai ajudar, nos vai dar habilidade na palavra de Deus a ministrar as nossas próprias necessidades e as outros. Você está crescendo no conhecimento de Deus, na palavra de Deus e seus caminhos? Você está ativamente fazendo uso da palavra nas suas circunstâncias da vida? Você está ministrando a palavra nos outros, na vida de outros? E o terceiro ponto, domínio próprio. Sendo o mestre da sua vida. Ao invés de viver excessivamente, impulsivamente, permaneça no controle do Espírito Santo em cada área da sua vida. Ele nos dá poder para dizer não à carne e sim falar sim, sim, Senhor. Não no poder humano, mas dependendo do poder sobrenatural do Espírito para controlar as nossas paixões e desejos. Então, a minha pergunta é, você está em alguma área da sua vida cedendo às paixões da sua carne, desejos pecaminosos? Você está exercendo domínio próprio em cada uma dessas áreas? Como na sua língua, nas suas emoções, no seu tempo, na sua sexualidade. E aí, mais um ponto.
perseverança. Ponto número 4, perseverança. Permanecendo no poder. Permanecer, uma pessoa firme no poder não se afunda quando passa por circunstâncias estressantes e não desiste frente a desafios. Ela não pode ser balançada da fé e esperança em Deus. Uma das formas que nós desenvolvemos perseverança é passando por desafios. E perseverança não é uma coisa passiva. Nós temos que ativamente superar os nossos desafios e responder a esses desafios com fé e alegria. Como podemos fazer isso? Fitando os nossos olhos em Jesus, que encarou a cruz por nós. Então, que desafios você está experimentando nesse momento? Você está encarando eles com perseverança? Nós vimos alguns exemplos maravilhosos esse final de semana. Ou você tem se desanimado, esmorecido? Você continua amando e confiando em Deus, mesmo quando as escolhas de Deus não é o que você escolheria? Número 5, piedade, uma vida centrada em Deus, uma atitude de reverência, devoção a Deus, um desejo de agradar a Deus em todas as nossas áreas da vida, baseando a nossa vida na fraternidade. No versículo 7 fala, a piedade e a fraternidade. 1 Timóteo 4, 7 fala, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Piedade tem um preço, não vem de graça, é difícil. Mas não é só um preço, mas tem uma promessa, é valiosa nessa vida e na vida a vir. Essa promessa não vem magicamente ou de forma mística. Não é como que eu vou chegar em casa e eu vou me tornar, de repente, piedosa. Se você não se exercita no seu físico, você fica flácida, né? Muitas de nós podemos testificar disso. Mas nós também podemos ficar flácidas espiritualmente, a menos que nós desenvolvamos os nossos músculos espirituais através de um exercício proposital e consistente. Então a pergunta é, o seu coração está inclinado a Deus e o que Ele ama? A sua orientação essencial da sua vida é com Deus em mente ou com você em mente? O que você está fazendo para treinar, exercitar a piedade? Então, muitas pessoas falam, o que você faz para treinar, para exercitar o seu corpo? Mas o que você faz para se exercitar a piedade? E o ponto número 6, amor fraternal, devoção aos nossos irmãos em Cristo. Então, a piedade não pode ser exercida sozinha. Cheguei no ponto máximo da piedade, mas temos que tem que ser vivida com amor entre os irmãos. Verdadeiramente, cuidar uns dos outros. Quando experimentamos o amor de Deus, nós somos aqueles que expressamos o amor dele para todos aqueles que estão ao nosso redor. Esse tipo de amizade cria um clima no corpo de Cristo, quando as pessoas se sentem honestos suficientes para compartilhar sobre suas dificuldades e necessidades. Eu realmente acredito que se tivesse mais amizade, amor entre os cristãos, haveria mais vitórias sobre o pecado. Nós precisamos um dos outros, mas não espere até que outros te mostrem o amor cristão.
dê esse tipo de amizade a outros. E quando você der, você vai ver que Deus vai usar eles na sua vida. Então a pergunta é: você realmente se importa pelo povo de Deus? Você cultiva amizades profundas e saudáveis entre os crentes? Você se importa com os outros cristãos? Você não suspeita mal deles? Você procura por oportunidade para ministrar as necessidades deles? O seu foco é só para que outros te ajudem. Mas quando nós enriquecemos outros, nós seremos enriquecidos também. E aí, como sétimo ponto para o nosso crescimento cristão, é amor. O amor ágape, sacrificial por outros e por Deus. Esse tipo de amor centrado uns nos outros é o amor de Deus. É o fruto de diligentemente adicionar todas essas outras qualidades à sua fé. O seu crescimento na vida cristã não é para que você seja um cristão maravilhoso, é para que você seja mais como Jesus. A sua vida é caracterizada como amor genuíno. Você procura o interesse de Deus e do outros acima do seu? Deixa eu só comentar. É uma coisa amar a mulher que está sentada do seu lado quando a gente está escutando louvor e fala assim, essas mulheres aqui são tão maravilhosas. Agora o desafio é dentro de casa, com a pessoa mais difícil da sua família, com aquela criança que não tem regras, com aquela pessoa que briga no trabalho o tempo todo, com aquele vizinho que é um problema. Você ama? Você é cheio do amor de Deus e se esforça para adicionar o amor à sua fé? Aí o versículo 8 fala, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, todas essas qualidades estiverem crescendo em suas vidas, não pode ser só ter essas qualidades, precisamos crescer nessas qualidades. Nós não podemos ficar estagnadas espiritualmente. Você está tendo progresso nessas qualidades. Você está transbordando nelas. Essa é a alegria da vida cristã. Você não fica estagnada. Você nunca chega. Você está sempre crescendo. E aí os versículos de 8 a 11, Pedro nos fala sobre a motivação. Por quê? Por que deveríamos ser intencionais sobre o crescimento espiritual? Pedro nos fala sobre as blessings se nós progredirmos nessas qualidades. E ele também fala das consequências que nós experimentaremos se não cultivarmos essas qualidades. Número 8, versículo 8 fala, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, então elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Se você estiver crescendo nessas qualidades, você será frutífico espiritualmente. A Susan falou com a gente sobre isso, de ser frutífera na idade avançada. Pense na Corrie ten Boom, que nos últimos 10 anos que ela não podia falar, mas Deus usou aquela mulher para ser frutífica nos últimos 5 anos de silêncio daquela mulher. Você pode ser frutífico em cada fase da sua vida, se você for diligente, aí a sua vida será frutífera e útil. Mas se você não for frutífera, você será inoperante e improdutiva. Você vai secar, ser estéril espiritualmente. A outra motivação é que você terá uma visão clara espiritual. Versículo 9.
Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto. Se você não tem essas qualidades, você terá uma visão curta somente nas coisas temporais da terra. Você quase não vai conseguir ver as coisas eternas e celestiais. Mas se você cultivar essas graças e continuar cultivando, você vai poder focar no que importa para a eternidade. Você terá uma visão clara espiritual. E o terceiro ponto da sua motivação, você terá certeza da sua salvação. Versículo 9. Esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Essa pessoa é cega espiritualmente. Esqueceu que fomos redimidos. Isso é quando as pessoas duvidam da salvação. Algumas vezes as pessoas duvidam da salvação porque realmente não são salvos, nunca se voltaram para Jesus, para a salvação. Mas às vezes, algumas pessoas que são salvos, mas não estão crescendo, não são intencionais ao seu crescimento e não têm essas qualidades, eles se esquecem que foram redimidos. Não significa que você não foi redimido, mas se você não tem essas qualidades, você esquece. Mas se você está crescendo nessas qualidades, você pode se fortalecer na convicção da sua redenção. Versículo 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Então, quarto benefício, vocês não tropeçarão. Primeiro, número 4, vocês não tropeçarão, não cairão. Que promessa maravilhosa. Toda vez que alguém cai em erro doutrinal, ou pecado como um padrão de vida, você pode ter certeza que ele não está cultivando diligentemente a sua fé. A busca do crescimento espiritual ativamente, você nunca está de férias espiritualmente. E essa busca te protege de doutrinas enganosas e de uma forma de vida errada. Não significa que você nunca vai pecar, mas significa que você vai perseverar até o final, sustentado na graça de Deus. Não significa que você nunca vai cair ou ser tentado, mas você não vai se afundar e não conseguir sair de lá. E no versículo 11, e assim, mais um benefício, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma outra tradução fala, você receberá uma grande recompensa na presença de Deus no céu. Final da sua vida, jovem ou mais velha, vai chegar um momento que você será recebido. Uma grande recompensa no céu. Então, aqui a gente pode pensar que algumas pessoas podem ter uma entrada mais glamourosa no céu do que outros. A Escritura fala que tem alguns níveis de recompensa para crentes no céu. Não dá para saber exatamente como isso vai funcionar, mas as Escrituras nos desafiam a viver cada dia com foco na eternidade, ao invés do momento, do imediato. Durante os nossos dias aqui na Terra, não sabemos quantos. A gente não sabe quantas mais dias, semanas ou anos que teremos, mas nós temos que fazer decisões, tomar decisões que afetará a nossa eternidade. Qual é o seu compromisso quanto a ser enraizado em Deus? Eu posso te afirmar que você nunca será levada por osmose à maturidade. Não vai acontecer por um acaso. Cada uma das palestrantes, incluindo eu,
gastamos horas e horas deixando que falasse conosco para que nós é que somos os mais ricos com o resultado desse exercício da palavra. É o trabalho do amor. Paulo fala em Colossenses que nós lutamos por vocês e nós temos feito por isso, por vocês. Mas eu estou te convidando que você lute também, num bom sentido. Faça o trabalho duro de estudar, de crescer espiritualmente. Seja diligente, não vai acontecer por acaso. Aí, se você não está crescendo, 2 Pedro, capítulo 3, fala, no versículo 17, vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descascais da vossa firmeza. Então, Pedro não fala só, tome cuidado, mas ele fala, antes crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não está crescendo, você deixará ser levado no erro. Você vai cair. E não só a sua vida será estragada, mas as vidas ao seu redor serão impactados. E aí, quando as pessoas que viram você proclamando Deus e agora vendo que você caiu, será uma tristeza muito grande para quem está ao seu redor. Então, nós oramos e pedimos, Senhor, me dê a sua graça, me ajude a crescer espiritualmente. Nunca podemos baixar a guarda. E por quanto tempo? Até que a gente faça 80 anos? Não, é um processo de uma vida inteira. É a história desse atleta paraplégico, Rick Hansen, no Canadá, que ele deixou em 85, ele saiu de Vancouver numa viagem de 2 anos ao redor do mundo na sua cadeira de rodas, para levantar fundos para a pesquisa da espinha dorsal. Foi uma viagem terrível, dura, por 34 países e 4 continentes. Ele passou por todo tipo de desafios e passou por desertos, florestas, montanhas, milha após milha. Terrível cansaço, desgaste no corpo. E finalmente, no dia 23 de maio de 1987, ele voltou a Vancouver. Quando ele ainda estava alguns quilômetros fora da cidade, as pessoas começaram a se reunir na estrada para dar as boas-vindas para ele. E conforme ele se aproximava da cidade, tinha mais e mais gente, milhares de pessoas aplaudindo e incentivando ele, jogando flores para ele. E aí o Rick foi com a sua cadeira de roda na sua última ladeira e em direção ao estádio, onde a sua jornada de 2 anos acabaria na cadeira de roda. Acabaria. E o Mark Buchanan descreveu essa cena no seu livro chamado Coisas Não Vistas. E ele disse que um lugar que cabia 60 mil pessoas, com dignatários nacionais e internacionais, com atores, pessoas de televisão, família, amigos, estavam todos lá, loucos de ansiedade. E quando Rick estava chegando perto do estádio, as ruas estavam cheias de gente. Tinha helicópteros sobrevoando, os carros de polícia e motocicletas estavam ao seu lado, levando ele. E outros atletas cadeirantes se juntaram a ele. Conforme Rick se aproximava a essa ponte do estádio, mesmo com todo o barulho da multidão na rua, o rugido das vozes dentro do estádio, ele ainda conseguia escutar.
mas ele não estava preparado para o que ia acontecer quando ele entrasse. E quando ele entrou, ele passou pelos portões largos do estádio. E quando ele deslizou pelo piso do estádio, 60 mil pessoas estavam frenéticas, pulando, dançando, gritando, explodindo com aplauso. Era um barulho ensurdecedor, que dava para ressuscitar os mortos. E conforme isso, os aplausos e a gritaria diminuía, de repente começava novamente. Que grande nuvem de testemunhas. Estamos numa longa jornada difícil. Estamos vivendo num mundo que está abalado. Então, eu quero te chamar, apelar para você que seja diligente. Cresça na graça e conhecimento de Jesus, o nosso Salvador. E como o nosso tema fala, continue e permaneça fundados e firmes na fé. Não vos mova da esperança do Evangelho que tendes ouvido. Porque dessa forma, a entrada no eterno reino de Deus será ricamente providenciado para você. No versículo 11. Oh Senhor, como desejamos por essas boas-vindas à presença de Jesus. Ele é a pedra angular da nossa vida. Nossa fé, nossa esperança está nele. Nós queremos a sua justiça somente. E é através da sua graça e o poder do teu Santo Espírito que nós vivemos nesse lugar e queremos permanecer enraizadas na esperança que foi dada tão ricamente para nós, que um dia nós poderemos escutar o rugido que não está, das vozes que não está louvando a nós, mas aquele que vive no trono para sempre e todo sempre. Amém. Eu quero convidar a Kim e a Mary e a Dana para estar comigo agora. Eu pedi para cada uma delas para dar uma bênção a vocês, conforme nós nos preparamos para finalizar essa conferência. Então, para abençoar vocês na palavra de Deus e vindo do coração delas também. Então, abra suas mãos, feche os seus olhos e abra suas mãos. Receba essa bênção que vem do Senhor através dessas mulheres que amam vocês. Eu agradeço a Deus por essas irmãs e elas querem nos abençoar. Querido Deus, nós te agradecemos por esses 2 dias aprendendo a estarmos enraizadas no Senhor. E na medida que a gente vai voltando para casa e as pessoas que estão assistindo de casa, voltando às responsabilidades normais, trabalho, casa, com crianças, na igreja. Eu estou pensando nas palavras de Davi, no Salmo 63. A minha alma está fixada ao Senhor. A sua mão me guia, Senhor. Então, Deus, eu oro e te peço por cada uma dessas irmãs aqui que fizeram parte dessa conferência, perto ou longe, que elas possam sair daqui e concluir este evento desejando se apegar ao Senhor, sabendo que elas precisam, que nós precisamos do Senhor. Não conseguimos fazer nada disso sozinho. Por favor, que ninguém saia aqui tentando fazer tudo isso pela própria força, mas que cada um de nós possamos depender do Senhor e falar: Senhor, nós precisamos de Ti. Por favor, nos ajuda a dependermos de Ti. Nos relembra, Senhor, que o Senhor tem a gente, a vida de cada um de nós, na Tua mão forte.
E à medida que a gente vai se apegando a Cristo cada vez mais, que eles possam lembrar que Tu, amoroso, Pai querido, o Senhor está conosco e nada pode nos abalar e que nada pode nos tirar das Tuas mãos, Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus. Eu oro por você, pedindo que você seja cheio com a sabedoria e todo o entendimento espiritual, para que ande de forma que agrade ao Senhor, frutificando em toda boa obra e aumentando no conhecimento de Deus. Que vocês sejam fortalecidas com todo o poder, de acordo com a sua poderosa, infinitamente mais do que pedimos e pensando. E a Ele seja toda a glória na igreja em Cristo. E querido Deus, eu te oro pedindo para que essas irmãs possam ter a mente de Cristo, que o capacete da salvação possa proteger todas essas irmãs das mentiras do inimigo, que possa impedir que o inimigo retire as tuas verdades da mente delas, Senhor. Por favor, querido Pai, que os olhos delas vejam a beleza e as necessidades também do teu corpo, o corpo de Cristo, da tua igreja no mundo inteiro, Pai. E que cada uma possa lembrar que precisamos levar o fardo uns dos outros, Senhor. Que os corações possam estar libertos e que possam estar abertos, fluindo, tendo o amor de Jesus Cristo, fluindo, preparadas para carregar o Evangelho em qualquer lugar, onde o Senhor liderar cada uma de nós, Pai. Que nenhuma arma contra nenhuma dessas mulheres aqui possam vir atingir a vida delas, Senhor. Que o Senhor possa proteger cada uma, Pai. E acima de tudo, eu oro a Ti, Pai, pedindo proteção através do escudo, do Teu escudo e da espada do Espírito. Este é um exército de mulheres, Senhor, que vão lá fora batalhar contra as mentiras do inimigo, que elas possam carregar a espada do Espírito bem. Em nome de Jesus, amém. Agora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, te enraizar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que maravilha, que momento maravilhoso e que a gente pode louvar com Shane Chain através de música. Mas antes disso, eu preciso falar algo para vocês. Eu quero relembrar vocês de sair de forma eficiente dessa sala, ok? Leva tudo com você. Se você vai estar no evento depois, você pode comprar os livros até às 6 aqui, no horário daqui. E se você, mulheres aí no Brasil, sentirem o Senhor guiar vocês, pode entrar lá no website avivanossoscorações.com.br e pode explorar mais os recursos tão maravilhosos que esse ministério dispõe lá. E também faça uma doação lá, encorajando esse ministério, a fim de que esse ministério também possa estar encorajando você e vice-versa, e outras mulheres também. Obrigada aqui, pessoal. Até esses rapazes aqui no palco, também ajudando a gente com a infraestrutura. Por favor, agradeçam a eles. E agradeço a essas mulheres aqui que passaram tantas horas e dias e meses se preparando para essa conferência. Isso não é maravilhoso? Muito obrigada, mulheres. Louvamos a Deus por esse tempo, por essa conferência que pudemos desfrutar juntas, mesmo que longe. E Deus abençoe cada uma de vocês. Amém. Every blessing
Tune my heart to sing that grace. Streams of mercy never ceasing. Call for songs of loudest praise. Teach me some melodious song, sung by flaming tongues above. Praise the mountain fixed upon Mount of thy redeeming. Oh, here I raise my Ebenezer, hither by thy help I come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus saw me when a stranger, wandering from the fold of God, he to rescue me from danger interposed his precious blood. Thank you, God. Give you thanks and praise. And oh, to grace, how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness, like a fetter, bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, Lord, take and seal it for thy courts above. Oh, prone to wander, Lord, I feel. Prone to leave the God I love. Here's my heart, Lord, take and seal it for thy cause. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wound, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord.
the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forever. I don't care if we're leading at the next conference. I will be there. I will be a security guard. I will be something. Eu vou I'm gonna estar be a pronto camera na operator. próxima conferência. Eu quero estar presente. Não importa se eu vou ser segurança ou se eu vou estar colocando as cadeiras ou cantando. Nós amamos a Deus, amamos Jesus Cristo. Vamos se encontrar a próxima vez, sim, pela graça de Deus. Amém.